Dia. Sejam bem-vindos. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida, aqui em Senhor do Bonfim. Tudo bem com vocês? Estou tentando ajustar aqui essa câmera. Veja aí se está boa, se a imagem está boa. Porque nós estamos na manhã do dia 30 de novembro e hoje nós estamos começando a segunda carta de Pedro. Gente, segunda carta de Pedro, ela é fantástica. Parece que essa carta foi escrita, recomendada para esse tempo, para essa data que nós estamos vivendo hoje, né? Isso só prova que a palavra de Deus, ela é nova. Na verdade, a palavra de Deus é relevante, que ela é atualíssima e que algumas pessoas que pensam que é um livro antigo, é ultrapassado, é um total equívoco. Você vai constatar, juntamente comigo, através da leitura, que a palavra de Deus parece estar falando conosco sobre a situação atual, a situação presente. Seja muito bem-vindo. Quero convidar você a já pegar sua Bíblia, abrir lá na segunda carta de Pedro e a gente vai fazer a leitura e a gente vai fazer uma meditação, tá bom? Vamos orar primeiro? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças por causa da tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. Nós amamos a tua palavra porque ela é a lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Senhor. A tua palavra, ela é poderosa para mudar nossa realidade, para transformar as áreas da nossa vida que ainda não estão de acordo com o teu caráter, de acordo com a tua vontade, de acordo com a perfeição do teu Filho Jesus. E eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor nos lapidando, pelo Senhor nos instruindo, nos orientando nesta manhã, através dessa leitura. Em nome de Jesus, que nós sejamos ricamente abençoados, edificados, fortalecidos, instruídos, de acordo com a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você tem vontade de obedecer a palavra de Deus? Sejam muito bem-vindos, irmão Alberto, pastor Adriano, sejam todos bem-vindos ao devocional. Vamos de leitura? Abra a sua Bíblia lá, em segunda carta de Paulo, ou de Pedro, né? Essa é de Pedro. A segunda carta de Pedro, para nós, todos nós, os que compartilham a fé preciosa. Vamos ver como é que ele se apresenta? Ele diz assim, ó. Simão Pedro, você está lá? Capítulo 1, diz assim. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos vocês que, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam a fé que é preciosa como a nossa. Então, observe, você acha que você não tem fé? Você acha que os apóstolos tinham mais fé do que você? Você acha que eles viviam desfrutando de um superpoder? Mas o poder que esses apóstolos tinham, que eles experimentaram, que eles viveram, não é diferente do que eu e você experimentamos. Porque a fé que eles têm é a fé que eu e você recebemos. A Bíblia diz que cada pessoa, cada cristão, cada nascido de novo tem uma medida de fé, recebeu uma medida de fé da parte de Deus. Porque ele compartilhou da fé com cada um de nós. Agora, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos experimentando, transformando, aumentando, desenvolvendo a nossa fé ao colocá-la em prática. Então, veja, ele está escrevendo para mim e está escrevendo para você. A todos que, em toda parte, experimentam fé como a nossa, fé igualmente a nossa. Ele diz que é uma fé preciosa. Por que ela é preciosa? A fé que você tem no Senhor, ela é preciosa porque essa fé quem te deu foi o próprio Senhor. Ele compartilhou, né, de uma medida de fé com a gente. A gente não tinha fé, mas quando o Espírito Santo veio habitar em nós, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé. Amém? Então vamos continuar, diz assim. Versículo 2. Que a graça e a paz aumentem cada vez mais pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas que, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da sua natureza divina. Então, o que é que nós já aprendemos aqui? Que a graça e a paz, elas vão aumentando na nossa vida à medida que nós nos disposemos ou nos colocarmos à disposição para aprendermos mais sobre o Senhor, na verdade, para conhecermos mais, que é diferente. Shalom, sejam todos bem-vindos. Maria Nancy, prazer ter você aqui, né? O pastor Adriano já está aqui, o irmão Alberto e outras pessoas já estão acompanhando conosco a leitura, e é um prazer ter você conosco, tá bom? Então, nós já estamos aprendendo aqui o quê? Que a graça e a paz, elas são aumentadas em nossa vida à medida que nós conhecemos mais sobre o Senhor, à medida que nós nos relacionamos mais com Ele, à medida que nós nos debruçamos sobre Ele numa atitude de adoração, numa atitude de rendição, numa atitude de reverência, de querer conhecer mais sobre Ele. E a sua palavra, né? Quando nós tiramos tempo de oração, quando nós ficamos com Ele, seja em momento de consagração, seja em momento de leitura, que quando nós dizemos eu quero conhecer mais do Senhor, nós vamos experimentar de maior graça e maior paz. Você viu que ele disse assim, que à medida que vocês conhecem Ele, graça e paz vão sendo multiplicadas, vão sendo aumentadas na nossa vida? Ah, eu quero tanto desfrutar de paz. Você precisa se relacionar com o príncipe da paz. E o príncipe da paz é Jesus, né? E ele é a palavra de Deus. À medida que você o conhece, à medida que você se relaciona, nós vamos experimentar cada vez mais da graça de Deus e da paz que vem, né? Que excede todo entendimento, que vem desta pessoa maravilhosa. Amém, gente? Shalom, meninos. Vamos continuar a leitura. Ele diz assim que através deste poder que nós recebemos dele, nós recebemos desse mesmo poder e grandioso poder tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade. A vida que nós precisamos viver no Espírito, a vida de fé, a vida que desfruta das coisas que Deus providenciou para nós, estão disponíveis quando nós decidimos experimentar, depender desse poder, depender do Espírito Santo. Olha só. Parece que a carta foi escrita para nós hoje e deixa que Paulo escreveu, ou Pedro escreveu, ele estava provavelmente preso, estava lendo uma introdução aqui. Ele estava preso debaixo do governo lá de Nero, né? Nero que era bem terrível nas suas ações para com os cristãos. Ele estava preso, né, nas cadeias de Nero, e ele estava provavelmente já experimentando daquela sensação de que a minha vida está chegando ao fim. Porque ele sabia que não tinha como escapar depois de ser preso, de ser colocado na prisão, considerando todo o rigor de crueldade que Nero podia fazer, podia executar com os cristãos. E você vai ver esse tom de despedida, esse tom de compreensão a respeito da chegada ao fim, né? Não sei se vocês se lembram, mas Jesus falou sobre o fim da vida de Pedro. Vocês se lembram? Vamos ler um pouquinho, porque eu acho que vai falar mais aqui sobre isso. Vamos lá. Aí ele diz que por meio desse poder nós já temos a capacidade de viver as ricas e poderosas promessas de Deus. Que essas promessas, esse poder de Deus pode nos salvar
né, da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da sua natureza divina. Então, nós já sabemos que tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida de fé, uma vida de perseverança, nós já recebemos através do grandioso poder. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus. Aí ele diz que no 5 ele diz assim: por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a amizade cristã e à amizade cristã o amor. Quanto mais seguirem esse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, gente. Olha as instruções. Nós podemos fazer, inclusive, um passo a passo para nós mesmos, para observarmos se nós estamos crescendo nesse processo. Então ele diz que tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, para viver a nossa fé, nós já recebemos, não foi isso? E ele diz que essas coisas elas vão aumentando à medida que nós nos relacionamos com o Senhor. À medida que nós experimentamos dessa comunhão, dessa presença, né, de estarmos com Ele, graça e paz vão sendo multiplicadas. Por quê? Pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da sua vontade, pelo conhecimento do seu poder, por experimentar tudo isso. Mas essa fé que nós temos, que nós recebemos, ela precisa ser acrescentada mais alguns elementos. Qual é o primeiro elemento que ele acrescenta aqui? Ele disse: você tem que acrescentar virtude à sua fé. Você não já recebeu uma medida de fé? Você não tem uma quantidade de fé pequena? E nós já aprendemos que não é o tamanho da fé que diz se você vai ou não vai conseguir, se você vai ou não vai realizar, mas é o que você faz agindo em fé. O que você faz com aquela quantidade de fé. Ah, eu tenho uma fé pequena, eu tenho fé que se eu falar vai acontecer. Pois se você colocar em prática, se você experimentar agir sobre essa fé vai produzir resultado, porque não é o tamanho da fé, mas é o que você faz com o que você tem. Então, quando nós agimos, pegamos a fé que nós temos e acrescentamos a ela virtude, a virtude é o quê? É uma atitude de você permanecer, acreditar e ficar. Quando você faz isso, você também vai acrescentar essa virtude, o conhecimento. Irmãos, deixa eu dizer, não tem como a gente experimentar crescimento em Deus, maturidade espiritual, sem a gente buscar conhecimento. O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o conhecimento do que Deus já fez por nós. Por isso que vale a pena, Provérbios falou para nós assim, fala pra gente, né? Diz assim: com tudo o que você tem, adquira conhecimento. Com tudo que você tem, com a sua capacidade, com seus recursos, com seu dinheiro, busque conhecer a Deus. Busque, gaste tempo, ou melhor, invista tempo, invista dinheiro, invista recursos. Compre Bíblia, compre livro, compre curso, faça alguma coisa, porque é melhor você investir tudo que você tem para você adquirir o conhecimento necessário para você prosperar eternamente. Sabe, hoje às vezes as pessoas se empenham esforços para comprar recursos financeiros para prosperar aqui nessa terra. Mas que tal a gente prosperar eternamente? Prosperar eternamente é a gente saber, aprender, conseguir recursos que vão garantir para a gente a vida eterna. Porque essa vida vai passar. Esses recursos aqui, as coisas daqui, elas vão ficar, né? Logo, logo, quando Jesus vier estabelecer o seu reino milenar, essa terra será destruída e uma nova terra será construída. Lembra que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra? Então, os tesouros, digamos assim, daqui, eles não vão poder ir para lá. Lá a moeda é outra. Então, eu tenho que pegar os recursos que eu tenho aqui hoje
e transformá-los em recursos lá. Jesus disse que era para a gente investir lá, porque lá a traça não corrói, a inflação não consome os nossos recursos. Lá a gente vai juntando recursos, né, ativos, que quando a gente chegar lá nós vamos poder sacar, nós vamos poder desfrutar. Mas ele falou que é necessário a gente acrescentar à nossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, né? Ao domínio próprio a perseverança. Então essas coisas são coisas que vão fazendo com que nós sejamos fortes espiritualmente. Que nós, enquanto a primeira carta de Pedro falava sobre a gente se manter firme no mundo de perseguição, essa daqui, sabe qual é o tema? Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui. O tema dessa daqui é como você ficar firme e continuar crendo apesar de toda a falsidade. Olha só, não parece que foi escrita para o tempo de hoje? Você concorda? Aí eu tava tentando abrir aqui, ó, deixa eu até buscar aqui. Que ele diz que é a fé diante da falsidade. Porque essa carta vai mostrar pra gente que existem muitas coisas falsas, que existem muitas coisas que não são as verdadeiras, que não é o verdadeiro. E como é que a gente vai identificar o que é verdadeiro e o que é falso? Usando toda a nossa fé e colocando-a em prática. Não é maravilhoso? Aí ele diz que ao domínio próprio nós precisamos acrescentar a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a amizade cristã, ou seja, a comunhão uns com os outros. E a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem esse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começou o versículo 1 falando que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, graça e paz são multiplicadas. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos debruçamos para conhecer mais sobre Ele, conhecer mais dele. Não é nem sobre, é dele. Porque sobre é quando você não tem como estar com a pessoa, você fica só sabendo sobre ela. Mas conhecer dele é andando com ele, convivendo com ele, se relacionando com ele, estando um tempo com ele, com o Senhor Jesus. Então nós vamos conhecer mais dele. Se eu passar um tempo com a Maria Nancy, por exemplo, eu não vou ficar sabendo sobre ela apenas. Eu vou conhecer dela, eu vou saber o que ela gosta, eu vou saber o que é que tem de perfume, eu vou saber o que é que tem no banheiro, eu vou saber qual é a comida que ela geralmente, né, tem na casa dela, que ela gosta. Então eu vou conhecer mais dela, estando com ela. É a mesma coisa de nós nos relacionarmos com o Senhor Jesus e com a sua palavra. À medida que nós o conhecemos, nos relacionamos, nós vamos conhecendo mais dele, né? Ele disse que à medida que nós ficamos com ele e pegamos essa fé que a gente tem e acrescentamos esses outros elementos, esse caminho, ele fala de um processo mesmo. Nós podemos observar como característica para nós. Anota lá, eu tenho fé, pronto, então eu vou acrescentar agora a minha fé, a virtude, né? As boas ações, aquilo que as outras cartas também representam. Depois que eu acrescentar essa virtude, ele diz que é para eu investir no conhecer cada vez mais, conhecer, estudar, ler, buscar revelação, né? Buscar estar com ele. Depois que eu faço isso, eu vou ter que desenvolver também o domínio próprio. Mas veja, isso não é na nossa força humana natural, jamais. O domínio próprio vem como fruto do Espírito recriado. À medida que eu ando no Espírito, à medida que eu busco essas coisas, naturalmente vai se formando na minha e na sua vida o quê? Domínio próprio. Então eu não cedo à tentação facilmente, então eu não cedo aos vícios, eu não cedo ao pecado facilmente. Eu vou ganhando domínio próprio, eu vou me dominando por uma vida no Espírito, por desenvolver a capacidade de andar no Espírito, não é verdade? Depois do domínio próprio, nós vamos acrescentar a perseverança. A perseverança é uma coisa muito interessante, porque eu tenho aprendido sobre a perseverança. Perseverar é ficar lá,
não sair, não desistir, não retroceder. Se eu não retroceder, queridos, inevitavelmente vai chegar maturidade, vai chegar o conhecimento, o Senhor vai nos alcançar, coisas vão ser construídas em nós. Agora, quando a gente retrocede, quando a gente recua, quando a gente não persevera, a gente desiste, a gente larga, a gente diz, chega, não consigo, vou fazer outra coisa. A gente não perseverou. Veja que quem está falando pra gente é Pedro. Pedro foi tentado a também desistir. Inclusive, eu gosto de me lembrar que ele disse, quer saber? Eu vou pescar. Tipo, eu não sei o que fazer, eu vou agir ali, fazer aquilo que eu sempre fiz antigamente. Vou voltar a fazer. Porque o Senhor Jesus nos chamou e ele disse, vem que eu te farei pescador de homens. Então, quando nós deixamos tudo e decidimos seguir Jesus, é Ele que nos vai tornar pessoas capazes, que vai nos tornar capazes de cumprir a sua vontade. Seja como evangelista, como pastor, como mestre, como apóstolo, como pescador de homens, como alguém que vai cumprir a vontade de Deus. E esse Pedro, ele disse, se você perseverar, né? Se você acrescentar mais um elemento aí, perseverança, você vai crescer ainda mais. E depois ele diz, você tem que ter piedade. A piedade é o contrário da impiedade. O que é ser ímpio? É ser da fé, é ser da atitude cristã de desenvolver esses aspectos da nossa vida, né? Então, essas coisas, elas vão levando a gente. Ele diz que também a comunhão, que ele chama de amizade cristã, e também o amor. Essas coisas a gente precisa desenvolver, né? E como é que nós desenvolvemos? Nos relacionando com ele cada vez mais. Ele disse que quando nós fizermos isso, nós estaremos, sabe como? Fortes espiritualmente. Não foi isso? Portanto, queridos irmãos, aí ele diz assim, no 9, vai lá no 9, mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé, enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Aqui está a explicação porque algumas pessoas retrocedem, porque algumas pessoas se desviam, porque algumas pessoas largam o processo, porque elas não desenvolveram esse passo a passo. Concorda? Ele diz que as pessoas que não desenvolvem isso, que não buscam esses complementos da fé, eu tenho fé em Deus, mas não tem perseverança, mas não persevera. Eu tenho fé em Deus, mas não desenvolveu o domínio próprio, porque não ficou, não se relacionou com o Senhor. Eu tenho fé em Deus, só a fé não é necessário. Você percebeu aqui que só a fé não é necessário? É preciso desenvolver outros elementos, ele chama de complemento da fé. Ele diz que essas pessoas que não desenvolvem esse complemento da fé, elas enxergam só uma porção, só uma quantidade. Elas enxergam, tá vendo aqui, Mas qualquer um que deixar de seguir esses complementos da fé, enxerga só o que está perto e se esquece que Deus a libertou da velha vida de pecado. Aí muita gente diz, vou voltar para aquela vida, vou para o mundo de novo. Alguém só vai para o mundo de novo depois de ter sido alcançado por Jesus, porque não entendeu o que estava proposto para ele. Essa pessoa não compreendeu que Jesus o libertou da velha vida de pecado. Ela volta a praticar aqueles pecados porque ela se esquece. Ela só vê, sabe o quê? Aqui, o que está perto. Não consegue ver a promessa que está longe. A promessa que não está tão longe, que já está confirmada aqui dentro por causa do Espírito Santo, que é a garantia, o selo de que vai acontecer. Aí ele fala assim, vamos avançar? Que ele diz assim, portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim vocês nunca abandonarão a fé. E Deus abrirá as portas dos céus para que vocês entrem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que se a gente desenvolver esse passo a passo, se a gente desenvolver essas coisas, queridos, nós podemos aproveitar para ensinar as outras pessoas. Ei, irmão, você já desenvolveu a perseverança?
Ei, você já desenvolveu o domínio próprio? Ei, você tem buscado a presença do Senhor e pegou a sua fé que você já tem quando recebeu Jesus? Você já acrescentou a piedade, a comunhão com os outros irmãos? Você já acrescentou essas coisas, o amor? Você já acrescentou? Gente, é um passo a passo. As pessoas só voltam a viver aquela vida velha antiga porque elas não conseguem enxergar a promessa toda. Ela só vê o que está até aqui. Porque a fé que inicialmente nós recebemos era o ponto de partida, não era o fim em si. Precisamos desenvolver muita coisa na nossa vida, não é verdade? Aí aqui diz assim, ó. No 12, meu plano é continuar a relembrar-lhes essas coisas, embora vocês já as saibam e estejam realmente firmados na verdade. Enquanto ainda estiver aqui na terra, no tabernáculo deste corpo, eu pretendo continuar lembrando-lhes destas coisas. O Senhor Jesus Cristo, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados e que em breve deixarei este tabernáculo. Eu espero gravar estas coisas tão claramente em vocês que se lembrarão delas muito tempo depois da minha partida. Percebe que ele sabia que estava para morrer? Percebe que ele estava ali, ó, preso agora, né, no cárcere, e Jesus falou para ele assim, Pedro, lá no Evangelho de João, acho que no capítulo 23, por aí, ele disse assim, Pedro, vai chegar um tempo em que as pessoas prenderão você, levarão você para onde você não quer ir, e vai ser assim, sabe? A história conta que Pedro morreu crucificado, tal qual Jesus foi, né? E ele considerou-se um privilegiado por poder morrer, né? A mesma morte do Senhor. E alguns contam que ele pediu para ficar colocado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual ao Senhor Jesus. Mas veja, ele disse, o Senhor Jesus me contou que a minha partida está próxima, que os meus dias estão contados. Mas enquanto eu estiver aqui nesse tabernáculo terreno, ele chama o corpo da gente de barraca. Tem umas versões que chama de barraca, ou uma morada provisória. Ele chama de tabernáculo terreno, né? Ele diz, enquanto eu estiver nesse corpo aqui, eu vou insistir em falar essas coisas para vocês, para que vocês fiquem bons nisso. Ele disse, até quando eu partir, depois de eu partir, vocês ainda se lembrarem disso. Olha nós aqui nos lembrando disso, né? Quanto tempo Pedro foi morto, quanto tempo atrás. E olha nós aqui falando aquilo que ele, né, já tinha visto, já tinha visualizado. Então ele diz assim, continuando, porque nós não temos contado fábulas a vocês, sendo-lhes quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz dizendo, este é o meu Filho muito amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Sagrado. Se lembram daquele dia em que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e foram lá para cima do monte, e aí apareceu a transfiguração lá. Jesus se transfigurou, na verdade, e apareceu Elias, apareceu Elias, Moisés, e apareceu também, e Jesus também estavam lá. E aí Pedro ficou tão sem palavras que disse, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer tendas, façamos tendas. E aí, enquanto Pedro ainda falava, apareceu uma voz do céu que disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, a ele ouvi. Então ele está lembrando aqui, ó, nós mesmos ouvimos isso. Então fiquem firmes em Jesus, fiquem firmes porque essas coisas que Deus prometeu, é verdade, nós ouvimos do próprio Deus. Ele disse assim, ó, tá vendo? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte sagrado. Aí no 19 ele diz, portanto,
nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em praticar em prestar toda a atenção a tudo que eles escreveram como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Aí ele diz assim, ó, qual é a última instrução? Permaneçam crendo, continuem a relembrar essas coisas. Por quê? Porque nós não contamos fábulas, histórias da carochinha para vocês. Nós não inventamos nada. Nós estamos contando para você, nós apresentamos para você, foi o que nós ouvimos. Ele diz, ei, nós mesmos estávamos lá no monte quando nós ouvimos o próprio Deus dizer, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, irmãos, a carta de Pedro, eu não sei qual é a versão que você está, mas não importa, ela é poderosa para fazer com que eu e você cheguemos firmes e fortes até onde o Senhor Jesus, quando Ele vier nos buscar. Amém? Então, fique firme, acrescente esses elementos. Vamos fazer esse exercício de anotar esses passos, de observar, de seguir, de buscar. Eu vou desenvolver o meu devocional aqui, pegar esse passo a passo, pegar essas questões e observar se eu realmente estou agindo com domínio próprio, eu estou perseverando ou eu estou retrocedendo na minha fé. Eu estou desenvolvendo a comunhão, eu estou colocando a fé em prática, eu estou desenvolvendo o amor. Eu e você precisamos observar essas coisas. Amém? Amém? Irmão Alberto está dizendo palavra maravilhosa. Irmão Alberto, eu fico também impactada. Sabe, a gente descobriu hoje por que algumas pessoas se desviam, por que elas voltam à vida de pecado. Porque Pedro disse que quem não desenvolve esse passo a passo enxerga só um tantinho assim. Ele não consegue nem ver que Deus o tirou do lamaçal do pecado. Então ele volta para aquela vida velha, porque ele não conseguiu visualizar a vida poderosa que estava diante dele. Então, nós precisamos ser salvos, né? E receber essa fé que Deus nos deu, mas precisamos juntar a essa fé alguns outros elementos, alguns outros passos que são necessários para a gente crescer espiritualmente, para a gente se desenvolver. Vamos nos desenvolver juntos? Depois nós vamos conversar a respeito desses aspectos, né? E aí, a perseverança, domínio próprio, a comunhão cristã. Ei, comunhão é algo importantíssimo. Procure ter comunhão, procure andar com outros crentes, procure andar e se relacionar com outras pessoas que têm fé igualmente preciosa, que estão fortes na fé, porque se você se relacionar com pessoas que estão fracas na fé, você vai ficar tal qual. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado com quem nós nos associamos. Então ele falou que esse exemplo da comunhão cristã, da irmandade cristã, é importante para a gente desenvolver a nossa fé. Então vamos observar para que nós não tenhamos dificuldade de manter a nossa caminhada até o fim. Amém, gente? Que devocional poderoso, viu? Eu vou aproveitar e pedir para você para encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV, é claro. E depois você pode enviar. Olha, gente, eu descobri por que as pessoas... Leia esse versículo, leia esse capítulo 1 de 2 Pedro. Você vai descobrir por que você se desviou. Você vai descobrir por que algumas pessoas se desviam. Cuidado para não se desviar. Porque as pessoas, elas foram salvas, entregaram a vida para Jesus, receberam um tantinho assim de fé. Mas precisam desenvolver essa fé. Colocar essa fé em ação. E caminhar para um relacionamento mais profundo, de modo que não vai ter falta de nada. Ele disse, se vocês fizerem isso, vocês não vão ter problema nenhum para continuar a vida de vocês. Amém?
Não é poderoso? Então, quero agradecer a companhia de vocês, agradecer porque vocês estão aqui, dizer muito obrigado. A vida de vocês aqui comigo, fazendo devocional, dá outro sentido, né, para minha vida, para aquilo que eu estou fazendo. Então, vem junto comigo amanhã também, nós vamos dar continuidade a essas preciosidades. Só são 3 capítulos, né, que essa carta tem. Mas cada um é uma instrução poderosa de alguém que chegou no fim da vida, chegou no fim da linha, tá olhando e disse, olha, eu aprendi coisas muito poderosas, então vou compartilhar com vocês. Eu achei massa que ele disse assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou lembrar essas coisas. Eu sei que você já sabe, mas eu vou lembrar para que você termine sua caminhada, para que você complete aquilo que você começou. E eu me alegro de poder fazer parte disso, né? E de chamar você para também juntos nós crescermos, tá bom? Ó, beijo no seu coração, vejo você amanhã no nome de Jesus para darmos continuidade à nossa leitura. Tchau, tchau. Até amanhã em nome de Jesus. Deixa eu ver se alguém vai fazer algum comentário aqui. Obrigada, irmão Alberto. Excelente dia para você também. Viu? A gente se vê em nome de Jesus, a gente se encontra. Vamos ver se esse negócio tá funcionando aqui agora. Oi? Por aqui não. Preta? Sim. Tu deixou aonde? Tu não já